Então, nessa ação penal 503, 52, 63, 15, depoimento do senhor Alexandre Correia Abreu. Senhor Alexandre, mais uma vez agradeço a sua presença. O senhor foi chamado como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas. Perfeito? Perfeito. Eu vou adverti-lo por força de lei que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu passo aqui a palavra à defesa do senhor Aldemir Bendini, que arrolou o senhor como testemunha. Tem a palavra, doutor. Obrigado, excelente. Bom dia, senhor Alexandre. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a sua presença e perguntar se o senhor está me ouvindo bem. Sim, estou ouvindo bem. Ótimo. Senhor Alexandre, já iniciando minhas perguntas, eu questiono, o senhor trabalhou no Banco do Brasil? Sim, trabalhei durante 30 anos, de 1986 até 2016. Perfeito. Nos idos dos anos de 2014 e 2015, que funções o senhor ocupou no Banco do Brasil? Em 2014 eu era vice-presidente de varejo, de negócios de varejo. E a partir de 6 de fevereiro de 2015, presidente do Banco do Brasil. Até o final de maio de 2016. O senhor então sucedeu o senhor Bendini na presidência do Banco do Brasil, é isso? Sim. Perfeito. Sobre esse tema especificamente, eu indago, dia 6 de fevereiro de 2015, foi uma sexta-feira, quando é que o senhor soube da indicação do senhor Bendini para a presidência da Petrobras? Eu soube 2 dias antes. Eu não tenho certeza se foi 2 ou 3 dias antes. Ou seja, na terça ou na quarta-feira. Ele me chamou para uma reunião, uma conversa logo depois do almoço, e me comunicou que estaria assumindo a Petrobras a partir de sexta-feira e que, como eu provavelmente tinha uma chance de sucedê-lo, ele queria fazer uma transição rápida de um dia ali, me passar alguns assuntos importantes e pediu sigilo a respeito dessa informação, porque só seria divulgado na sexta-feira, no dia 6. Perfeito. Foi ele próprio, então, foi ele próprio que comunicou o senhor nessa oportunidade? Ele próprio. Ele me chamou porque ele estava, a partir de sexta-feira ele já estaria em outras funções e ele precisava de passar algumas informações importantes. Como eu provavelmente o sucederia, ele me chamou e me comunicou. Perfeito. Nessa oportunidade que ele comunicou o senhor, havia mais alguém na sala? Não, ninguém. O senhor ficou sabendo se, além do senhor e dele próprio, alguém mais do Banco do Brasil ficou sabendo dessa informação, nesta oportunidade? Olha, quando ele me falou a respeito que iria para Petrobras, ele me disse também que iria conversar com a presidente da República para indicar um outro colega, que era vice-presidente do Banco de Finanças, que ele iria indicá-lo para assumir a diretoria financeira da Petrobras, o senhor Ivan Monteiro. Eu não sei se ele falou com o Ivan Monteiro antes, é provável, porque ele mencionou que iria tentar levá-lo, né? É a única informação que eu tenho a esse respeito. Não sei de nenhuma outra pessoa que soubesse disso. Perfeito. Antes dessa oportunidade, que, segundo o senhor acabou de dizer, o senhor ficou sabendo 2 ou 3 dias antes do dia 6 de fevereiro, antes desta oportunidade que o senhor ficou sabendo por ele próprio, da indicação para a presidência do Banco da Petrobras, alguma vez o senhor Bendini comentou anteriormente com o senhor sobre uma possível ida para a presidência da Petrobras? Não, nunca. Nunca comentou. Avançando um pouco nos temas da denúncia, eu pergunto para o senhor Alexandre, se o senhor conhece uma operação de crédito do Odebrecht Agroindustrial, de alongamento da dívida, que essa empresa, o Odebrecht Agroindustrial, tinha pleiteado aí em 2014, que estava em trâmite no banco desde 2014, e segundo consta ainda estava em curso essa negociação quando o senhor assumiu a presidência. O senhor tem conhecimento dela? Sim, eu tomei conhecimento dessa operação
quando, justamente nessa transição, porque foi quando eu soube dessa operação. Até então, eu desconhecia, mas eu tomei conhecimento dessa operação quando ele me passou diversos assuntos, dentre eles, essa operação que vinha sendo estudada já há algum tempo, né? E ela acabou o desfecho dela acabou ocorrendo na minha gestão. Perfeito. Em alguma oportunidade, do conhecimento do senhor, primeiro, o senhor Bendini fez alguma intervenção indevida, ilegítima ou ilegal com o senhor a respeito desta operação? Ele pediu alguma coisa irregular para o senhor, algum favorecimento para a Odebrecht em alguma oportunidade? Não. Ele me passou rapidamente que essa operação existia, era um alongamento de dívidas, eu lembro perfeitamente disso, e ele me disse que essa operação já estava há algum tempo e que estava sendo conduzida pela área técnica dentro da governança do banco normalmente. Como o valor era alto, ele falou sobre ela, mas não fez nenhum pedido indevido e a operação, inclusive, depois transcorreu normalmente dentro dos escalões de aprovação do banco, sem nenhum tipo de coisas estranhas ao funcionamento normal de uma operação como essa. Perfeito. Deixa eu perguntar ainda uma coisa ao senhor. Nessa oportunidade, nos idos de 2014 e 2015, já estava em pleno curso a Operação Lava Jato e segundo consta, algumas empresas, clientes do Banco do Brasil, grandes clientes do Banco do Brasil, haviam sido mencionadas nessa operação, inclusive as próprias empresas do grupo Odebrecht. Essa menção a essas empresas, clientes grandes do Banco do Brasil, na Operação Lava Jato, era um assunto que merecia atenção do senhor como presidente ou da presidência anterior? É do seu conhecimento que tenha sido feito algum levantamento a esse respeito? O senhor pode falar sobre esse tema? Quando eu, antes de assumir a presidência, eu não lidava com esses assuntos, né? Eu lidava com a área de varejo do banco, eu não lidava com empresas. Então eu eu sabia dessas situações, mas de uma forma mais distante. Quando eu assumi, aí um dos assuntos que ele me passou, quando ele fez aquela transição ali rápida, foi justamente um levantamento. Havia uma preocupação dele muito grande, porque tinham empresas que estavam citadas, ou algumas até dirigentes tinham sido presos já na Operação Lava Jato, e elas deviam ao banco, né? E ele tinha feito um levantamento da situação dessas empresas e me passou. E aí, quando eu assumi, evidentemente que eu tomei os maiores cuidados possíveis com essas empresas para que os capitais que haviam sido emprestados fossem protegidos e que a gente pudesse receber isso da melhor forma. É o que eu me lembro a respeito do tema. Mas, enfim, é isso. O objetivo seria aí, portanto, proteção, garantias desses créditos? Seria Sim, essa a preocupação? Porque quando uma empresa é citada numa operação, numa situação criminal como essa, é natural que ela tenha o seu crédito cortado, né, pelo sistema financeiro e também que ela passe a enfrentar dificuldades. E com isso, a preocupação era que ela não pagasse as dívidas que elas teriam com o banco, né? Certo. Mas imagino que essa situação dos créditos, ela passava pela área técnica do banco para fazer análise sobre isso. Sempre. O banco ele tem a governança do banco ela é bem definida com relação a isso. Primeiro que a área de negócios é separada da área de riscos. Ou seja, uma empresa, para ter uma operação de crédito, seja ela qual for, ela necessita ter uma avaliação de risco de uma área independente e uma avaliação negocial. E segundo, que ela tem que transitar pelas instâncias inferiores, ou seja, começa na agência, passa pela superintendência até chegar na diretoria ou no conselho diretor, dependendo do tamanho da operação. Então, todas as operações de crédito do Banco do Brasil obedecem rigorosamente esse normativo, e vem sendo assim há muito tempo. Perfeito. O senhor, como sucessor do senhor Bendini na presidência do Banco do Brasil, imagino deve ter recebido
números da gestão dele, informações da gestão dele, que se pode dizer foi uma gestão exitosa, tem bons números? Que tipo de informação chegou ao senhor nesse sentido? Assim, o banco estava numa posição... É claro que a gente começava ali em 2015 uma crise econômica, isso já afetava um pouco os resultados do banco, mas ao longo da gestão dele como um todo, você teve, digamos assim, bons resultados financeiros para a empresa. Perfeito. Quanto ao modelo de governança da gestão do Sr. Bendini à frente do Banco do Brasil, como é que eram as alçadas de decisão? Havia alçadas de decisão individual? Essas decisões eram tomadas nos colegiados? Como é que funcionava isso, se é que o senhor tem conhecimento disso? No banco, desde 1995, eu lembro bem que foi implantada essa prática, ele não tem mais alçadas individuais. Qualquer tipo de aprovação de crédito, ela tem um comitê formado por pelo menos 3, 4 pessoas. Desde uma operação de crédito feita em uma agência pequena até uma operação grande, que vai à alçada do conselho diretor. Então não existe alçada individual do banco, todas as aprovações são sempre feitas em colegiados. Perfeito. Eu já encerrando aqui minha inquisição, mais uma vez agradecendo a presença do senhor, vou perguntar aqui o nome de algumas pessoas que são também acusadas nesse processo. Gostaria de saber se o senhor conhece essas pessoas e, em caso positivo, em que contexto o senhor eventualmente as conheceu. A primeira pessoa que eu vou perguntar, acusada nessa ação penal, é o senhor Marcelo Odebrecht. O senhor Marcelo Odebrecht, eu conheci ele já como presidente do banco. Eu estava assumindo o banco e eu me apresentei para os principais empresários que tinham operações com o banco. Então nós fizemos uma reunião com bastante gente, uma reunião com pessoas da Odebrecht, ele, e com pessoas do Banco do Brasil, que tratamos aí uma reunião institucional para tratar de diversos assuntos que vinham sendo tocados pela Odebrecht. Inclusive, ele mencionou na época essa operação, que ainda não havia sido aprovada, dentre outras coisas. E no segundo momento, eu tive uma reunião com ele a meu pedido, porque eu estava com a operação da Sete Brasil, que é uma operação que saiu muito na imprensa, e a Odebrecht era uma parte importante ali na Sete Brasil, e eu tinha muita dúvida sobre como é que essa operação tinha sido, como é que poderia ter uma solução para essa operação. E eu pedi uma conversa com ele para ouvir um pouco a opinião dele, ele deu a opinião dele, e foi os 2 momentos que eu tive um encontro com ele apenas. Perfeito. Eu imagino que, já pelo transcurso do tempo, deve ser difícil lembrar das datas desses encontros, mas ao menos para tentar situar no tempo, eu perguntaria, esses encontros que o senhor teve com o senhor Marcelo Odebrecht foram durante a gestão do senhor Bendini na presidência ou já quando o senhor já estava à frente da presidência do Banco do Brasil? Não, eu já estava à frente, eu não conhecia ele antes de ser presidente do banco. O primeiro encontro deve ter acontecido por volta de final de fevereiro, começo de março de 2015. E o segundo encontro deve ter acontecido em abril, provavelmente, de 2015. Abril, no máximo, abril, acredito que é abril. Perfeito. Nessa linha, em cima da situação, eu pergunto, é comum dirigentes de empresas que têm esse volume de negócios com o Banco do Brasil, por exemplo, como era o caso da Odebrecht, requisitarem esse tipo de reunião institucional com dirigentes do Banco do Brasil? É comum, né, porque normalmente você tem, eventualmente, as instâncias técnicas que fazem as análises, etc. E quando a operação chega, vamos dizer, no estágio já final e for uma operação grande, é comum que hajam reuniões onde o presidente participa, dependendo do tamanho da operação. Mas sempre reuniões técnicas e obedecendo aí a governança corporativa do banco. Perfeito. Seguindo aqui com os nomes dos demais acusados, eu pergunto, o senhor conhece, já esteve alguma vez, caso positivo, em que contexto o senhor Fernando Luiz Aires da Cunha Santos Reis? Olha, eu lembro vagamente de ter tido uma reunião com ele. Logo depois que o senhor Marcelo Odebrecht foi preso,
diretora financeira da empresa Odebrecht, Marcela Vremner, se não estou enganado, o nome dela é esse, ela pediu uma reunião com o banco, onde participou eu e mais alguns outros executivos do banco, para manter, vamos dizer, a relação institucional da Odebrecht com o banco em condições normais, por conta da situação que passava na empresa. E eu lembro que ele participou dessa reunião, mas foi uma reunião assim, muito institucional e não foi tratado nenhum assunto específico. É o que eu me lembro dele. Perfeito. O senhor Aldemir Bendinho, o senhor já falou, passou o nome do próximo acusado, o senhor André Gustavo Vieira da Silva. O senhor conhece, esteve com ele em alguma oportunidade? Se sim, você pode falar brevemente sobre isso? Olha, eu lembro que eu recebi ele no banco, eu ainda era vice-presidente, e ele se apresentou enquanto publicitário, dono de uma empresa de publicidade, e que gostaria de prestar serviço para uma das empresas do Banco do Brasil, a BB Mafra. Eu disse que aquele assunto não era resolvido ali e pedi que ele procurasse a empresa diretamente. É o que eu me lembro, eu nunca mais tive nenhum contato com ele depois disso. Isso deve ter acontecido provavelmente em 2014, no primeiro semestre talvez. Mas eu não tenho muita certeza, eu só lembro que eu era vice-presidente. Não era presidente ainda. Perfeito, obrigado. O senhor sabe se o senhor André Gustavo chegou efetivamente a prestar algum serviço para alguma dessas empresas do Banco? Não, eu não acompanhei. Eu simplesmente recebi ele nessa época e depois não fiquei sabendo do que aconteceu posteriormente. Tá. Próximo acusado, o senhor Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior. O senhor conhece, esteve com ele em alguma oportunidade? Não conheço. Não conheço. Perfeito. E por fim, o último acusado é Álvaro José Galies Novice. Também não conheço. Perfeito. Eram essas perguntas que eu queria fazer para o senhor. Obrigado pela sua paciência, obrigado pela presença e Outros defensores têm indagações? Pode alcançar o microfone, por gentileza? Vou trocar de lugar também. José Diniz, Bom dia. sou advogado do senhor André Gustavo. Eu queria entender melhor essa afirmação que o senhor fez de que o senhor André Gustavo procurou para eventualmente prestar serviço junto a alguma empresa do Grupo Banco do Brasil. De que forma foi feito esse agendamento? Olha, eu recebi ele a pedido do seu Bendinho. O seu Bendinho me pediu para recebê-lo. E ele agendou com a secretária e eu recebi e a conversa aconteceu da forma como eu narrei anteriormente. No caso o senhor citou a empresa BB Mafra. Qual é a composição societária da empresa BB Mafra? Olha, ela é uma empresa, uma sociedade atualmente da BB Seguridade e da empresa Mafre. Mas me parece que a maior parte do capital pertence à Mafre, porque ela é uma empresa privada. Ela é uma empresa privada. O banco é um sócio. De alguma forma, o Banco do Brasil participa da administração, ou ela compõe o grupo, o Banco do Brasil, ou o Banco do Brasil tem alguma ingerência administrativa sobre ela? Não, o banco não tem nenhuma ingerência administrativa sobre ela. O banco, na qualidade de sócio, indica os componentes do Conselho de Administração, proporcionalmente ao capital dele, e esse Conselho de Administração elege os diretores, conforme como uma empresa SA normal. Né? Ok, então o banco tem assento na administração da BB Mafra e de alguma forma participa de suas decisões? Não. São decisões independentes, né? São empresas independentes. O banco indica os membros do Conselho de Administração. O senhor afirmou que o senhor não sabe se foi efetivamente a empresa do senhor André foi efetivamente contratada? Não sei, não fiquei sabendo. Sem mais perguntas. Outros defensores têm indagações?
Tem algum problema, doutor? Sim, claro. Senhor Alexandre, Fernando Cunha, advogado Sorbendini, só para complementar uma questão em razão dessa última afirmação do senhor, o senhor referiu há pouco que o Aldemir Bendini teria pedido, teria feito esse agendamento, o senhor recebeu o senhor André Gustavo, não é isso? Isso. Tá. Eu pergunto, nessa oportunidade, ele pediu para o senhor favorecer de alguma forma o senhor André Gustavo em detrimento de algum interesse do Banco do Brasil ou da BB Mafre? Não, de forma alguma. Pediu para receber e dar um encaminhamento que eu achasse mais adequado. Perfeito, era só isso, muito obrigado. Quer fazer mais uma questão? Outros defensores têm indagações? O Ministério Público? Tem, excelência. Senhor Alexandre, bom dia. Pois não, bom dia. Essas reuniões que você citou com Marcelo Odebrecht e Fernando Reis, onde ocorreram? Todas elas foram no Banco do Brasil. Com Marcelo Odebrecht, a primeira, eu não lembro se foi em São Paulo ou Brasília, eu acho que foi em São Paulo. Eu tenho quase certeza que foi em São Paulo. A segunda, com certeza, foi em São Paulo, na sede do banco em São Paulo, né? Com o Fernando Reis, eu acredito que tenha sido em Brasília, acredito. Enfim, ou foi na diretoria do banco em São Paulo, ou foi na diretoria do banco em Brasília. Então eu posso concluir que todas foram na sede do Banco do Brasil? Pode. E a reunião com o André Gustavo, na qual ele procurou o senhor a respeito dessa pretensa contratação, ocorreu aonde? Também na sede do Banco do Brasil. Em Brasília, se eu não estou enganado. O senhor já fez... Desculpa. Não, estou entendendo. O senhor já fez encontros em hotéis ou falou com intermediários para tratar de assuntos de interesse da Odebrecht em locais em que não era sede do Banco do Brasil? Nunca. O senhor André Gustavo, em algum momento, tratou com o senhor atuando como consultor da Odebrecht? Nunca. O senhor já ouviu falar na empresa Arcos Propaganda ou MP Marketing atuando em nome da Odebrecht? Nunca ouvi falar atuando em nome da Odebrecht. A Arcos, se eu não estou enganado, era a empresa de publicidade dele que ele queria, que se apresentou na época para fazer serviço da BB Mafre. Mas falando em nome da Odebrecht, eu nunca tive conhecimento. E não seria normal isso. O senhor já fez reunião institucional para tratar de assuntos de interesse do banco em casa de pessoas, residências, ou em hotéis ou escritórios de advocacia? Nunca. Sem mais perguntas, excelência. Vocês de acusação têm indagações? Alguns esclarecimentos muito breves do juízo, senhor Alexandre. Senhor Alexandre, quando o senhor Bendini pediu que o senhor recebesse o senhor André Vieira, o senhor se recorda por que ele pediu isso? Qual foram as palavras dele? Qual que era a relação entre ele e o senhor André? Ele não me disse o motivo. Disse apenas que era uma empresa que tinha interesse em prestar serviço para uma empresa do Banco do Brasil, BB Mafre, e não me disse por que, o motivo que ele estava pedindo isso não. Ele fazia isso com frequência? Não fazia isso com frequência. Teve alguma outra empresa que ele pediu que o senhor também recebesse nos mesmos termos? Olha, eu não estou lembrando aqui agora, mas não é impossível que tenha acontecido isso, né? Agora não estou lembrando exatamente de alguma, mas certamente foram muitos anos de trabalho e pode ser que tenha acontecido em outras ocasiões. E ele falou eventualmente que ele tinha alguma amizade com o senhor, o André Vieira, ou conhecia a empresa para pedir pessoalmente que o senhor a recebesse? Não, ele não me disse o motivo, senhor juiz, ele não me disse. Ele simplesmente pediu para receber. Eu imaginei que ele conhecesse a empresa, tivesse alguma referência. Até porque era uma empresa que tinha um certo porte, né? Não era uma empresa qualquer. Mas não me disse o motivo, não. Essa empresa tinha tentado, ou essa pessoa tinha tentado ser recebida pelo senhor anteriormente? O senhor teria recusado um agendamento? Não tinha. Não teve. E eu não entendi muito bem por que o senhor André procurar o senhor, o que o senhor tinha a ver com esse contrato lá do BB Mafre? Porque eu era a vice-presidência que cuidava, na época, né? Que cuidava da governança das empresas de seguridade do banco, e a BB Mafre era uma delas.
Certo. Eu não entendi também muito bem, o senhor mencionou que o senhor Aldemir Bendini ele passou essas operações, entre elas essa operação da Odebrecht ambiental de crédito. O senhor pode me relatar... Agroindustrial. Agroindustrial, perdão. Odebrecht agroindustrial. O senhor pode relatar o que ele disse para o senhor relativamente a essa operação? Na época que ele me passou, vamos dizer, fez a transição? Isso. Olha, na época que ele fez a transição, foi um dia praticamente, né? Foi um dia antes dele assumir na Petrobras, e ele falou de vários assuntos, né? Vários assuntos. Sobre essa operação ele falou, eu me lembro, assim, faz muito tempo, mas eu me lembro que ele disse que é uma operação que já vinha sendo estudada há algum tempo, que a área técnica estava recomendando que ela fosse atendida parcialmente. Por quê? Porque eles estavam querendo prorrogar a operação inteira. E a área técnica estava defendendo que prorrogasse só o que vencia naquele ano. E depois eu confirmei isso com a área técnica, inclusive. E que a empresa Odebrecht, ela precisava que essa operação tivesse aprovada até 31 de março por conta de questões de balanço. O que depois, inclusive, foi reforçado pelo senhor Marcelo Odebrecht no encontro que eu tive com ele, que eu já mencionei aqui anteriormente. O que eu me lembro foi apenas isso. Não sei se eu interpretei equivocadamente, mas ele defendeu a aprovação, então, da rolagem parcial, isso? Ele disse que sim, a área técnica, ela defendia que fosse aprovado parcialmente, e ele entendia que deveria ser dessa forma mesmo, como foi feito, inclusive. Perfeito. E o senhor tem conhecimento de algum envolvimento do senhor André Vieira ou das empresas dele, MP Marketing e Arcos Propaganda, na aprovação dessa rolagem ou em alguma consultoria relativamente a essa rolagem? De forma alguma. O que não seria, inclusive, a governança do banco não permitiria esse tipo de influência, porque é uma operação que tem a sua própria forma de ser conduzida, então eu não tenho conhecimento e não acredito que isso aconteceria de forma alguma. O senhor tem conhecimento de alguma atuação do senhor André Vieira na área de consultoria financeira junto ao Banco do Brasil ou das empresas dele? Não tenho conhecimento. O senhor tinha conhecimento de algum relacionamento pessoal entre o senhor André Vieira e o senhor Aldemir Bendini? Afora essa reunião que o senhor mencionou? Não tinha. Tá bom. São essas indagações do juízo. Excelência, o Ministério Público poderia fazer uma pergunta complementar, se a defesa não achar pertinente? Algum problema? Não, desde que Vossa Excelência garanta contraditório ou eventualmente depois, não vejo problema. Então vamos abrir para... Senhor Alexandre, esclarecer os fatos. Em algum momento o senhor Aldemir Bendini, ao tratar do repasse dessa informação da agroindustrial, lhe confidenciou encontros em hotéis com Marcelo Odebrecht, com Fernando Reis ou com André Gustavo para tratar desse assunto? Não, de forma alguma. Não me fala nada a respeito disso. Querem fazer alguma indagação complementar? Não, da minha parte não, Excelência, obrigado. Perfeito. Então, eram essas questões de juízo também. Eu vou declarar encerrado o depoimento do senhor Alexandre Abreu. Pode interromper a gravação.